pouco aqui em vídeos anteriores sobre a questão da leitura, de nos tornarmos leitores, de sermos leitores mais eficientes, do quanto a leitura pode mudar ou transformar a nossa mente, a nossa vida e até mesmo como criar o hábito da leitura. Mas hoje gostaria de falar um pouco sobre uma verdade invisível que está por trás de muitas coisas, do porquê que o brasileiro vem parando de ler. Se eu te perguntar por que o brasileiro lê tão pouco, sua resposta imediata provavelmente vai ser porque o brasileiro é preguiçoso ou porque o livro é caro no Brasil. Mas eu estou aqui para te dizer que essa resposta não é tão bem aceita assim, ou pelo menos ela é superficial demais. O Brasil enfrenta uma crise muito silenciosa, porque nós estamos nos tornando um país que esqueceu como devemos nos concentrar. Mas culpar o indivíduo por não ler é ignorar todo um processo, todo um sistema, toda uma engrenagem gigantesca que foi desenvolvida quase que para afastar os livros das nossas mãos. Hoje nós vamos discutir um pouco sobre essas questões, tanto uma verdade histórica, ambiental, neurocientífica e até as estatísticas, para entender o verdadeiro motivo pelo qual o brasileiro não lê e como essa resposta revela muito mais sobre o nosso futuro do que você imagina. Vamos começar encarando a realidade nua e crua dos dados. A pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, que é o maior termômetro do tema no país, traz números que nos assustam. O brasileiro lê em média apenas 2,5 livros inteiros por ano. Essa é a média do Brasil. Porém, o dado mais recente e preocupante dessa série histórica mostra que o Brasil perdeu mais de 4,6 milhões de leitores em um intervalo de apenas 4 anos. E para onde foram essas pessoas? Elas não sumiram, elas migraram para as telas. A mesma pesquisa aponta que o principal motivo declarado para a falta de leitura é a falta de tempo. Não é o fato do livro ser caro no Brasil. Não é também apontado a questão da preguiça, como poderíamos supor que fosse preguiça, que fosse os recursos financeiros, o fato do livro ser caro, mas a verdade é que o brasileiro passa em média mais de 3 horas e 40 minutos voltados para as telas. Isso apenas nas redes sociais. E as demais buscas, as demais procuras, sejam por pesquisa, sejam por alguma outra questão, aplicativos de bancos e tudo mais, esse fato é apenas para redes sociais. Portanto, o problema aqui já podemos detectar que não é bem a falta de tempo, já que temos tanto tempo para estarmos dedicados às redes sociais. E sim, é a falta de prioridade e de energia mental. E é aqui que nós precisamos entrar nas 3 causas profundas desse cenário. A primeira causa destacada tem a ver com o trauma escolar. Por muitas décadas, por muito tempo, a educação brasileira ela se voltou muito para a questão de uma leitura, de uma cobrança por leitura de forma muito tradicional. Então, a primeira causa nasce onde não deveria nascer, onde deveria sim nascer o amor pelos livros, que era na escola. No Brasil, o sistema educacional historicamente tratou a leitura como uma obrigação punitiva ou uma ferramenta puramente utilitária para passar no vestibular. Quantas vezes nós não ouvimos discursos do tipo: não dê trabalho, não faça isso, senão você vai ficar de castigo na biblioteca. Há algumas décadas era comum ouvirmos discursos como esse. E ainda me atrevo a dizer
que podemos sim ainda ter discursos parecidos por aí em algumas escolas, de exigir que um adolescente de 14, 15 anos, que é bombardeado por estímulos rápidos de vídeos curtos, publicados em plataformas, em meios de comunicação, de redes sociais, exige que esse jovem comece sua jornada literária por clássicos do século XIX, com uma linguagem arcaica, complexa, difícil e sem nenhum contexto emocional com a realidade dele. Vamos afirmar que aqui é uma fábrica de gerar traumas. Não é à toa que a geração dos 30, 40, essa geração dos 30 mais, 40 mais, é uma geração onde temos muitas pessoas traumatizadas com esse fato. Essa realidade precisa ser mudada urgentemente, porque aí, nesse tempo, como a leitura foi trabalhada dessa forma, ela passou a ser associada ao tédio, à obrigação e à nota para passar de ano ou para passar no vestibular. Infelizmente, a escola, por muito tempo, não ensinou o brasileiro a gostar de ler. E acredito que ainda é da nossa realidade, de muitas escolas brasileiras. Essa não é uma realidade que mudou completamente, mas que precisamos mudar. Precisamos fazer com que essas crianças, adolescentes, que serão o futuro no nosso Brasil, deixe de ter medo do livro, deixe de ter medo da leitura. Outro fator muito importante tem a ver com a cultura do imediatismo, que é o sequestro da dopamina. É a segunda causa, e essa segunda causa ela é neurocientífica. O Brasil é um dos países que mais consome redes sociais no planeta. Nós somos campeões em tempo de tela. O formato dos vídeos curtos treinou o cérebro da nossa população para buscar picos de dopamina a cada 15 segundos. E a leitura, ela exige exatamente o oposto, exige paciência cognitiva, silêncio e um esforço mental. Então, quando um cérebro que é viciado em estímulos hiperrápidos tenta abrir uma página de um livro, ele entra em abstinência. E a abstinência das telas, daquela questão de ser algo bem rápido. O brasileiro não lê, porque ler se tornou um processo doloroso para uma mente que foi sequestrada pelas telas, pelo imediatismo das telas, pela cultura do imediatismo. Outro ponto a ser destacado é a falta de exemplo e de acesso. A terceira causa é o ambiente no qual, vamos supor que as crianças crescem e se desenvolvem. A pesquisa Retratos da Leitura mostra que o maior influenciador para a criação de um leitor é a mãe ou o professor. Se os pais não leem, o ciclo se perpetua. Mais da metade dos brasileiros entrevistados declarou que nunca viu os pais lendo na infância. Além disso, temos um problema estrutural. O fechamento progressivo de livrarias físicas e a ausência de bibliotecas públicas atraentes na maioria dos nossos municípios pelo interior do Brasil, criam também barreiras invisíveis. O livro não faz parte da paisagem do brasileiro. Infelizmente, tudo isso são fatores que contribuem, que fazem com que nos afastemos cada vez mais dessa prática que é tão válida, que é tão importante para a nossa vida, pois os benefícios da leitura vão muito além dos benefícios intelectuais. Nós temos questões até de saúde e que a leitura pode contribuir, como o caso da nossa mente, da nossa memória e assim por diante, como já discuti aqui anteriormente. Eu sinto na pele todos os dias como professora. Mas como professora, eu optei por escolher um caminho diferente quando eu tento
e na busca por formar leitores. Na minha rotina, eu procuro trabalhar semanalmente aulas de leitura, mas com uma regra de ouro. Nunca utilizo leituras obrigatórias, eu não imponho o livro, eu apresento as opções, eu falo e discuto sobre as opções, desde aquelas que fazem parte de cada contexto da realidade de cada aluno, aquelas em que ele possa se desafiar a ser um leitor mais profundo. O resultado disso muitas vezes é emocionante. Nem sempre esse resultado é para todos, mas há sempre frutos desse trabalho e muitas vezes de forma emocionante. Quando nós tiramos aí, a partir da leitura, nós tiramos o peso da nota, do julgamento e da obrigação, é como se a mágica acontecesse. Nós passamos a ter um número maior de leitores. Eu já tive alunos que antes até rejeitavam o papel e dizer odeio leitura, odeio livros, e que passaram a gostar, a se tornar leitores ativos realmente. O segredo não é forçar o aluno, nem forçar uma criança, nem forçar ninguém a entrar no mundo do livro. É dar o livro certo, é orientar para uma leitura adequada, para que o mundo dele, dessa criança ou desse adolescente ou das pessoas possam se expandir. E eu deixo até mesmo um recado, um conselho, estão entrando nas licenciaturas, se formando como professor, ou está começando agora na educação. Eu quero te fazer um apelo. Seja o professor que você gostaria de ter tido. Esqueça as fórmulas prontas, muitas vezes pode até mesmo esquecer todas aquelas teorias, porque o mais importante é que você possa ajudar a mudar essa realidade, transformando a sua sala de aula em um espaço de descoberta. Transformando a sua sala de aula em um espaço de descoberta e não de punição. Comece também ouvindo, discutindo com os alunos sobre as leituras realizadas, se eles gostam de jogos, quadrinhos, romance, suspense, terror, que tipo de leituras, mas quais os tipos de leituras que eles mais gostam. Fica esse conselho para que de uma forma ou de outra possamos mudar a nossa realidade. Assim como as mães, os pais, no ambiente do lar, pode também contribuir com esse fator, espalhando livros pela casa, comprando livros para os filhos, incentivando esse hábito. Porque o nosso papel, enquanto professores, enquanto pais, não é de criar críticos literários profissionais aos 14, 15 anos de idade. O nosso papel mais urgente é criar, é desenvolver o hábito e o amor pela leitura para que essa criança, esse jovem, até mesmo esse adulto que não é ainda leitor, que pode se desafiar a se tornar um leitor, possa ver por meio da leitura vários caminhos possíveis para transformar a sua realidade. E a forma como nós apresentamos um livro hoje pode mudar a mente de uma geração inteira amanhã. Mas por que eu deveria se importar com isso? Porque a falta de leitura gera o que chamamos de analfabetismo funcional. Quando nós vamos para a escola, aprendemos a ler, escrever, mas apenas cerca de 12% da população adulta no Brasil é considerada plenamente proficiente em leitura. A maioria das pessoas consegue ler um post no Instagram, mas não consegue interpretar um contrato de trabalho, entender um artigo científico ou até mesmo discernir uma notícia falsa de uma verdadeira. Vamos lembrar que um país que não lê é um país facilmente manipulável, que perde a sua capacidade crítica todos os dias. Porém, o bom de tudo isso é saber que esse cenário não é uma sentença definitiva. A leitura não é um dom divino, é um hábito que se treina. Se você quer sair dessa estatística,
Não comece tentando ler um livro de 300 páginas, 500, comece com 5 páginas por dia, de um assunto que você ama, de um assunto que lhe interessa. Troque os últimos 15 minutos de tela antes de dormir, talvez, pelas páginas de um livro. Tanto, uma lição que fica com tudo isso é de que nós, brasileiros, não odiamos os livros. Nós só não fomos ensinados a ler, a sermos leitores. Mas a escolha de mudar essa história, de mudar essa realidade a partir de hoje está em nossas mãos. E você, qual foi o último livro que você conseguiu ler até o final? Vamos conversar sobre isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.